The king, the power, the middle, the best, the king, the fair, the smile. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Miguel Oliveira, o falso profeta Mirim, faz profecia agora em libras estranhas. Você não entendeu errado. Eu não falei línguas estranhas, eu estou falando de libras estranhas, aquela linguagem para surdos e mudos. Sabe o que isso significa? Eu vou lhe dizer em alto e bom tom. Isso é doutrina de demônios. Uma pessoa ou várias pessoas endemoniadas. Eu não estou exagerando, eu sei. Provavelmente você imagina que uma pessoa endemoniada é isso aí. Como é que vai saber que é isso? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção. Esse tipo de endemoniado é o que o próprio sistema religioso lhe apresentou. Mas eu vou lhe mostrar nas escrituras o que é verdadeiramente uma pessoa endemoniada, uma doutrina de demônios, para que você ou a pessoa a qual você vai compartilhar esse vídeo nesse momento possa se afastar. Apartai-vos dos tais, para que você não seja cúmplice disso no dia do grande julgamento. Eu vou lhe mostrar em detalhes o que estão fazendo com o nome do Criador, com o nome do Messias, dentro desses falsos templos religiosos. É a grande apostasia. Miguel Oliveira, depois de ele ter tentado aí extorquir, ameaçando fiéis com versículos isolados nas escrituras para conseguir 20 pessoas com R$1.000. Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. 1, 2, 3. Eu estou insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. Agora ele aparece fazendo suas profecias em libras estranhas e nós vamos assistir isso aí juntos. Vamos ver aí essa patifaria. Que vai acontecer? Deus mandou te falar. Para começar, o apóstolo Paulo, ele na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele repreende pessoas que falassem em línguas estrangeiras. Quando falamos de línguas estranhas, estamos falando de línguas estrangeiras, idiomas diferentes. Naquela época, no Pentecostes, houve um momento específico para que o Criador espalhasse de uma forma mais rápida o Evangelho, indo contra aquilo que aconteceu na Torre de Babel, aonde se diferenciou os idiomas para frustrar os planos de Nimrod, que era inimigo de Deus. Agora, para que os planos do Messias pudessem ser exaltados, os planos de Cristo fossem exaltados, ele simplesmente fez com que pessoas falassem em línguas estrangeiras, ou ouvissem uma pessoa falando em outro idioma e reconhecessem isso no seu idioma correto. Nós, nesse exato momento, estamos vendo algo que realmente passou dos limites da abominação. O cara fazendo uma profecia em libras estranhas, e realmente estranhas, porque eu duvido que algum intérprete aqui de libras possa compreender o que está acontecendo aí. Estamos falando de uma pataquada, uma grande mentira, até porque o próprio Espírito Santo não é um espírito de confusão. As pessoas não enxergam isso. Dando uma pausa aqui no vídeo, se nós olharmos os comentários, peguei só 3 aqui, tá? Nesse vídeo aí. A gente vê pessoas dizendo assim: estou inconformado ou inconformada, é uma mulher, né? Que as pessoas escreveu errado já, mas eu estou traduzindo aqui para você. Que as pessoas prestem atenção na roupa desse menino, mas não observem o milagre que o Senhor está operando através da vida dele. De qual Senhor ele está falando? Do Criador dos céus e da terra? Ou provavelmente de um demônio? O próprio Satanás, podemos dizer assim. Vamos entender, vamos compreender. Outro comentário: eu queria entender o motivo do jaleco. Muitas pessoas usam isso nas roupas, mas alguém sabe o motivo? O jaleco, porque ele está curando. Primeira pergunta é: já que ele está curando com o poder de Deus, supostamente, por que ele não cura os surdos ali? As pessoas que precisam ouvir. É óbvio, isso daí seria a pergunta mais idiota possível. E depois: triste é ver um jovem com uma arma na cintura usando drogas, morrendo sem salvação. Deixa a vida do Miguel. Por quê? Acham que isso é algo do Criador. Estamos vivendo literalmente a grande apostasia.
por que você acha que Cristo olhou para as pessoas religiosas, para os líderes religiosos e disse assim: as prostitutas e os publicanos entrarão antes de vocês no reino dos céus? Ele não está dizendo que prostitutas ou publicanos entrarão no reino dos céus. Ele simplesmente está dizendo assim: caso eles se arrependam e voltem-se ao Criador, e vocês também se arrependam e voltem-se ao Criador, eles entrarão primeiro que vocês. Sabe por quê? Porque a prostituição física é menos pior do que a prostituição espiritual. O que esse cara está fazendo aqui é menos pior do que uma pessoa que usa drogas, por exemplo, ou comete, de certa forma, latrocínio, depois se arrepende, volta-se ao Criador e deixa de cometer. Esse cara aqui, ele está mexendo com a salvação das pessoas, porque essas pessoas estão completamente enganadas. E por que eu digo que isso é uma doutrina de demônios? Porque a doutrina de demônios envolve a mentira. Vamos continuar o vídeo aí? E a gente já volta a falar sobre isso. Que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Um belo ator, né? Nesse momento, isso que ele está fazendo, eu não sei se você sabe, mas eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, tá? Escolhendo essas pessoas e fazendo essa encenação é simplesmente para que o cérebro dele possa discernir quem é a pessoa que ele viu naquele aplicativo de celular. Pois nós já falamos que tais líderes religiosos que mexem com essas profecias e que falam coisas individuais ou adivinhações, que a própria Bíblia recrimina isso, individualmente para uma pessoa ou outra ali dentro do templo religioso, eles usam um aplicativo de celular, o qual já tem as informações dessas pessoas, com inteligência artificial, que faz com que eles pegam algo já pronto para que eles possam adivinhar, entre aspas, e fazer as suas supostas profecias. Ele mesmo já falou sobre isso. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi, tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó, tá? Pegou o celular, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Então nesse momento ele está ali fazendo o seu show para lembrar, encontrar a pessoa que ele já viu no aplicativo e falar uma suposta profecia, tá? Deus mandou te falar. Olha ele procurando aí. Achou. De pé! Chora, Tiaçu! King the power, the best, the king the fair, that's mine. Continua com aquilo de The King, The Power, Pô, cara, seria cômico se não fosse trágico isso aqui. Ele encontra a pessoa e vai fazer uma profecia individualmente. Eu já falei aqui nesse canal também sobre os falsos profetas, inclusive falando a respeito dele. Hoje, após a graça do Messias, e a partir de agora começamos a compreender tudo isso, você precisa entender que o Espírito do Criador habita em você, habita dentro de nós, no nosso coração. E, se existir um profeta, ele deveria falar para que a igreja, o corpo todo de Cristo. O que é a igreja? São pessoas. Não é um templo como o sistema religioso faz com que você pense erroneamente. Nós estamos falando de todas as pessoas, no mundo todo. Juntas ou separadas, só existe uma única igreja e um único pastor. Então, se houver algo assim, nós temos uma profecia para direcionar a todos, e todos teriam que entender. Mas, tudo isso já foi escrito, por exemplo, pelo profeta João no livro de Apocalipse. Isso já foi deixado para nós. O que vemos agora é uma grande apostasia, uma grande mentira. Eu quero que você comece a compreender antes de eu entrar em detalhes. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pode ser um anjo caído ou não, mas o que ele está dizendo, ainda que nós, os apóstolos, que receberam o sopro de Cristo, ou algum anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. As pessoas que acreditam nisso estão literalmente amaldiçoadas, estão participando disso, tá? E ele repete,
Assim como eu tenho dito, agora eu digo de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receberam, seja anátema. Por que ele repete 2 vezes isso em Gálatas? Porque para o povo judeu, a repetição traz a completude. Eu até coloquei aí um adendo mostrando uma passagem de Isaías, onde ele fala sobre a perfeita paz e diz ali, Shalom, Shalom, isso no hebreu, tá? Quando ele repete, é porque ele quer a completude, ou seja, ele quer que você tenha isso mesmo em mente. Se nós entendermos que qualquer outro evangelho pregado é algo para maldição, temos que olhar também o que ele disse na carta a Timóteo. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, ele está falando para o futuro, uma profecia para toda a igreja, não apenas para Timóteo que estava recebendo a carta. Você percebe? Os últimos tempos apostatarão alguns da fé. É a grande apostasia, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Por que isso? Doutrina de demônios são aqueles que estão debaixo do jugo da mentira. Olhando as práticas desse sistema religioso, e eu tenho um estudo aqui completo que você pode clicar no link que eu estou deixando aí embaixo e baixar gratuitamente, nós temos mentiras sobre o templo. A maioria das pessoas pensa hoje que vão à igreja. Na verdade, você é a igreja. Isso já é uma mentira. Você é o templo. Se nós observarmos aí a passagem de 1 Coríntios 3, você vê, não sabeis vós que vocês são templo do Pai, o templo do Espírito Santo? Então, eles mentem sobre o templo, fazendo com que você pense que a igreja, o templo do Criador, seja um local. Temos mentiras sobre sumos sacerdotes e sacerdotes, que eles colocam homens, tirando o próprio sacerdócio de Cristo, negando o sacerdócio de Cristo. Mentiras sobre dízimos, ofertas e sobre as reuniões. Eu vou fazer um vídeo específico sobre se reunir e congregar, para que você possa entender em breve. Então ative o sininho, ative as notificações desse canal aqui. Tudo que for debaixo da mentira é uma doutrina de demônios. Aquilo que vai contra a sã doutrina, que é o evangelho pregado por Cristo, é amaldiçoado, é uma doutrina de demônios. Quando o próprio Cristo, em João 8, bateu de frente com líderes religiosos, ele deixou muito claro: vocês tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. O diabo é o pai da mentira. Qualquer líder religioso que esteja com mentira, ele faz parte dessa doutrina de demônios. Tem como pai o próprio Satanás. Cristo, nessa passagem, fala que ele foi homicida desde o princípio. Por quê? Os líderes religiosos que mentem e se colocam no lugar de Cristo vieram para roubar, matar e destruir. Estamos falando da vida espiritual, matar fisicamente. A serpente, quando enganou a Eva e a Adão, fez com que eles morressem em espírito e vivessem apenas a vida física. É exatamente isso que eles fazem hoje com as suas mentiras. Eles matam você. Essas pessoas, as quais eu citei nos comentários, enganadas, elas vão morrer espiritualmente por conta de homicidas, como esses caras que enganam. Nem eles entram no reino do Pai e nem permitem que outras pessoas entrem. Para que você tenha uma noção, de certa forma aqui, eu tenho uma linha de tempo. Adão foi o cara que caiu. Ou seja, Adão, ele morreu e trouxe a morte ao mundo. O pecado trouxe a morte espiritual. De Adão até a graça de Cristo, essas pessoas não conheceram o Espírito. Aqui, Cristo introduziu, batizou, trouxe o entendimento do Espírito às pessoas que só enxergavam as coisas de forma física. Aqui passamos a compreender o espiritual e que muitos não compreendem até os dias de hoje. Por Adão, pelo pecado dele, o Criador, por ser perfeito, não poderia habitar em nosso corpo. E é por isso que ele instituiu o tabernáculo.
tabernáculo era feito de peles de animais, animais limpos, que simboliza o nosso corpo, é uma sombra para o nosso corpo. O Antigo Testamento, praticamente tudo que está lá são sombras para o Messias, sombras para a igreja. O tabernáculo é uma sombra. Todos os rituais que envolvem o tabernáculo são sombras. Você vive nas sombras ou na luz? E por que eu estou falando isso? Porque quando Cristo trouxe a luz para nós e compreendemos que o Espírito Criador, por meio do sacrifício de Cristo, pode habitar em nosso corpo, a partir do momento em que ele disse está consumado, e que curiosamente nesse exato momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras do templo racharam, mostrando que não era mais necessário aquele templo físico e que não era mais necessário um homem como intermediador entre Deus e a população, o Espírito de Deus habitando em cada um, percebemos que por Cristo nós temos contato direto com o Pai. Por que é que ele iria fazer com que outros homens, como o próprio Miguel Oliveira, precisassem enviar uma mensagem em libras estranhas para alguém que não ouve, às vezes não fala, sabendo que o Criador habita nessa pessoa? Por quê? Se o Criador habita nessa pessoa, por que ele iria usar outro homem para falar algo com você? No Antigo Testamento, tudo bem, ele não habitava, eram necessários os profetas para fazerem profecias individualmente às vezes, como o profeta Natã para o rei Davi. Mas hoje, o Criador habita em você. Então, não acredite nesse tipo de doutrina de demônios. Essas são as verdadeiras pessoas endemoniadas. E essas pessoas, e provavelmente existem pessoas endemoniadas assistindo esse vídeo aqui sem saber, e que nesse exato momento estão recebendo a expulsão desse demônio por compreenderem o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Cristo, porque é esse o poder que Cristo deu àqueles que verdadeiramente seguem isso. E se você for uma dessas pessoas, pode comentar aqui embaixo, não há problema algum, pois a partir desse momento a sua casa, o seu templo está limpo. Você está livre dessa podridão desse sistema religioso. E estando livre, apegue-se verdadeiramente ao Criador, ao verdadeiro evangelho. Pois, se não fizermos isso nesse momento, uma casa vazia pode fazer com que 7 outros piores demônios retornem e te prendam de uma forma terrível dentro dessas mentiras, dentro do próprio sistema religioso. Eu vou fazer um vídeo específico apenas sobre essa passagem em qual o próprio Messias nos ensinou isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por quê? Porque o sistema religioso nunca vai lhe ensinar sobre essas coisas. Nunca. Ele vai te manter cego, paralítico, aprisionado dentro dele. Mas a verdade chegou até muitos nesse exato momento. Deixe seu comentário aqui embaixo e passe esse vídeo com essa mensagem para quem verdadeiramente precisa aprender. E eu sei que para muitos isso é algo novo e é difícil de assimilar. Mas atente-se aos meus outros vídeos, pois isso pode literalmente mudar a sua vida completamente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.